Jesus. Amém. Os meus irmãos podem assentar-se. Louvado seja o nosso Senhor, que hoje temos esta oportunidade tão especial de outra vez estar aqui com os nossos irmãos. No comecinho desta semana, eu estava na ETAD conversando com o nosso amigo, nosso companheiro irmão Anderson, e ali tratamos de algumas questões de trabalho, umas dificuldades que surgiram mais recentemente. O irmão Anderson nos disse, talvez o pastor Cleverton possa ajudar. E aí acabou que viemos hoje aqui, a convite do nosso pastor, e aproveitando da oportunidade para ouvir alguns conselhos que ele tem a nos dar sobre as questões lá, também foi de boa oportunidade, pela generosidade dos irmãos, que pudéssemos hoje partilhar a palavra do Senhor. Eu fico feliz. Cheguei aqui, vi o templo tão bonito, mudado, alguns rostos novos, outros antigos. Sei que dos rostos antigos há pelo menos acho que não está aqui, estava, mas sumiu, uma nova doutora, ali está, em engenharia, minha irmã, Deus abençoe, vimos sua vitória, alegramos-nos com os irmãos, uma bênção muito grande. E eu fico feliz, louvo ao Senhor Jesus pela vida desta igreja, do nosso querido pastor Cleverton, sua esposa, a irmã Lídia, que Deus abençoe ricamente. Meus irmãos, desde já, deixe a sua Bíblia aberta no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Nós já vamos fazer a leitura de alguns versículos que estão aí. Daniel, capítulo 2. Mas antes de chegarmos ao texto bíblico, eu quero que os meus irmãos recapitulem comigo algumas das coisas que temos visto todos nós nas últimas semanas e meses nos noticiários. Isto me tem feito pensar a respeito de algo que é, assim eu tenho chamado, a geopolítica da grande tribulação. Não é do anticristo, não, é da grande tribulação. O anticristo tem seus planos, mas os planos de Deus são diferentes. E quando nós abrimos os noticiários, se dermos a eles toda a atenção que os noticiários reclamam, requerem, nós vamos enlouquecer. Queridos irmãos, são tantas notícias, tantas novidades, de uma hora para outra, inclusive, aqueles que são mais atentos a estas questões já precisaram incorporar ao seu vocabulário diário, ao seu vernáculo, palavras que não usávamos até há poucos dias, de uma hora para outra, faz parte da nossa conversa diária, tarifaço, tarifas, guerras comerciais, alíquotas, taxas recíprocas, isso para ficar detido no que foi noticiado nas últimas 2 ou 3 semanas. Se avançarmos para trás no tempo, se retroagirmos um pouco mais, aí nós estaremos até surpresos. Eu estava dizendo a alguns irmãos esta semana que certos lugares do mundo que nós só ouvimos falar e só lemos na Bíblia, especialmente refiro-me ao Mar Vermelho, onde Moisés, liderando Israel, ultrapassou, transpôs o mar a pé enxuto, e tem gente que pensa que nem tem mais Mar Vermelho, e aí abrimos os jornais, estão lá estacionados 2 porta-aviões nucleares dos Estados Unidos no Mar Vermelho. O Egito, com o seu canal e o seu istmo de Suez para o transporte de navegação. Agora estamos vendo aquela região do Oriente Médio ferver de uma hora para outra. Nós que nem sequer dávamos por conta de que os persas ainda existem no mundo, estamos vendo o Ocidente muito atento e temeroso com o Irã, porque os iranianos são os persas. E assim, irmãos, a política se tem apresentado diante de nós e deixado a cada um de nós confuso. Ainda hoje, eu acompanhava um debate de alguns especialistas e via neles o seu desespero. Não sabiam o que fazer com os dólares comprados nos últimos anos, com títulos da dívida pública de países riquíssimos, mas que agora estão passando por uma crise de credibilidade,
E eu fiquei feliz por ser pobre. Ainda bem que eu não tenho nenhum dólar, irmão. Ainda bem que eu não tenho nenhum título de dívida pública, porque eu não sei nem o que eu faria numa hora como essa. Porém, por isso vamos ao capítulo 2 de Daniel. Não é coisa nova toda esta agitação. Não é novidade toda esta perturbação. Estamos revivendo aquilo que gerações e gerações, povos após povos, reinos depois de nações, viveram e angustiaram-se por causa da incerteza quanto ao futuro. Aqui neste capítulo, nós passaremos por alguns sentimentos, por alguns estágios de angústia vividos por Nabucodonosor, pelos seus sábios, pelo próprio Daniel, e conforme avançarmos por isto, veremos para a nossa tranquilidade, para a calma em nossos corações, que há um Deus nos céus. Comecemos, meus irmãos, lendo o texto do capítulo 2, versículo 3. E o rei Nabucodonosor disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Começando aí esta mensagem, estamos diante da perturbação de Nabucodonosor. Irmãos queridos, os irmãos bem o sabem, mas não nos custa relembrar. Este livro do profeta Daniel conta a história deste moço, levado muito jovem para a Babilônia, junto dos demais cativos de Judá. Aliás, não eram cativos quaisquer, eram alguns deles de linhagem nobre, pertencentes às casas reais e principescas do Reino do Sul, o Reino de Judá. Dentre estes estavam Daniel, Misael, Ananias, Azarias, que uma vez chegados à Babilônia tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estamos por volta de 580, 560 anos antes de Cristo, talvez um pouco mais de tempo. E nesta corte babilônica, Daniel rapidamente destacou-se, e com ele os seus 3 amigos. Os irmãos bem conhecem esta parte da história, sabem de como Deus os abençoou, a partir do momento em que eles depositaram em seus corações o desejo de não se contaminarem com as iguarias do rei. O Senhor os fez prosperar. Eles foram encontrados, foram achados pelos seus algozes, por aqueles que estavam cuidando deles naquele lugar de escravidão, 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, mais bem nutridos, mais belos e doutos do que todos os outros cativos que estavam na Babilônia. Mas conforme avançou-se o tempo, deu-se um sonho. Aliás, é interessante observar que o versículo 1 diz, no capítulo 2, que Nabucodonosor teve, no plural, uns sonhos. Isto o vinha angustiando à noites. Não foi um sonho que teve ele uma única vez, mas havia certa recorrência nisto. E conforme os sonhos se repetiam, este homem se angustiava. E eu, às vezes, me rio em meu coração quando vejo como é que Nabucodonosor resolveu extrair dos seus sábios, dos seus conselheiros, dos seus ensinadores, dos seus magos, o significado do sonho. Ele sabia que os homens que o atendiam não eram assim tão sábios e não eram tão bem intencionados. Nabucodonosor faz àqueles homens a proposta, o desafio impensável e inimaginável. Talvez nós olhemos para ele e pensemos: este é um homem realmente acostumado a que se lhe façam todas as vontades. E, irmãos, é um fato. O quanto estes reis, estes soberanos, estes déspotas eram mimados, eram agradados, eles eram bajulados pelo séquito real, não é coisa fácil de se imaginar.
Mas ao mesmo tempo em que desfrutavam de toda a adulação que lhes era dada, também sabiam que este agrado que os seus servos lhes davam era fruto de seus interesses. Agora, Nabucodonosor, desejoso não de ser agradado, mas de ser informado, querendo não os conselhos agradáveis, de que alguém lhe dissesse o que ele queria ouvir, mas de que lhe dissessem o que ele precisava ouvir, chama aqueles homens e diz-lhes: tive um sonho. Eu quero que vocês me contem o sonho e o significado. E começa um cabo de guerra entre ele e os seus conselheiros. Mas, claro, o Senhor nos diz o sonho e damos o significado. Não, vocês me darão o sonho e o significado. E, irmãos, embora eu não possa ser simpático a esse extrato social babilônico, esses encantadores, estes magos, estes adivinhos, eu chego a sentir um pouco de pena deles. Porque conforme o rei insistia, eles estavam vendo pesar sobre os seus pescoços a espada e o peso da morte, porque não podiam fazer o que o rei lhes estava pedindo. E a perturbação de Nabucodonosor nos leva ao segundo estágio de inquietações que há neste capítulo: a limitação dos caldeus. Aqueles homens não eram burros. Não eram eles sem cultura. Estamos falando da maior e principal corte, do maior e principal império que o mundo houvera conhecido até então. E mesmo que comparemos a Babilônia, como ainda esta noite faremos, com os reinos que sucederam-na, embora a Babilônia possa não ter sido tão grande quanto foi o reino de Alexandre, o Grande, possa não ter sido enorme como foram os domínios de Roma, nenhuma dessas nações pôde equiparar-se à Babilônia e aos seus requintes, à sua riqueza, à sua grandiosidade, à sua grande eloquência. Toda a nobreza que havia na Babilônia não podia ser traduzida por extensão territorial, mas pelo quanto aquele reino era vistoso, era majestoso. O fato é que tão grandiosa era, tão opulenta era a Babilônia, que Nabucodonosor, sabem os meus irmãos, em tempo futuro, depois disto, veio ainda a pastar como um animal, para reconhecer o seu orgulho e dar glória a Deus. Esta grandiosidade, porém, não era possível, não era suficiente para dar aos sábios da Babilônia conhecimento que só Deus dá. Aquela corte era uma corte riquíssima. Os seus estudiosos eram os principais cientistas daquela época, assim como hoje, quando nós estamos procurando por certas informações e referências econômicas, científicas ou médicas, olhamos para as grandes nações do mundo. Se estamos procurando por informações de ponta, vamos até o que estão publicando os cientistas das grandes potências e nações. Assim era a Babilônia. Quem quisesse saber alguma coisa de ponta na área tecnológica, política, econômica, de medicina, recorria aos sábios da Babilônia. Mas Nabucodonosor e a sua perturbação fizeram revelar que aqueles caldeus viviam em limitação. Não podiam ele fazer o que estava sendo pedido, e eles o confessam. Leiamos o versículo 11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E assim vemos que estes homens, embora não soubessem todas as coisas, sabiam de ao menos uma, que era muito verdadeira, a resposta que nós todos procuramos.
as respostas de que carecem os seres humanos, as respostas que satisfazem os anseios do homem, as respostas que acalmam a nossa perturbação, as respostas que trazem a paz de que tanto carece o mundo, de fato, não habita no meio dos homens, não está entre os homens, não pode ser encontrada nos lábios, na boca, na mente mais prodigiosa do mundo. Ela reside com Deus, está em Cristo, está no Espírito do Senhor. Mas, irmãos, conforme o mesmo texto ainda nos mostrará, embora a resposta não habite com a carne, a resposta fez-se carne, esteve entre os homens, mudou os homens, transforma os homens, salva os homens, perdoa-lhes dos seus pecados, e como se isso fosse pouco, ainda cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A resposta não está com os homens, disseram aqueles sábios. Não habita com a carne, disseram aqueles estudiosos. O que o rei pede é muito difícil. Da inquietação, passamos à limitação, e quando a humanidade assim encontra-se inquieta e limitada, inicia um processo de precipitação, que, aliás, irmãos, é o que vemos agora mesmo no mundo. Abra os jornais da última semana e assim os irmãos verão que os mercados, os negociadores, os estrategistas simplesmente não sabem o que fazer. Não sabem se compram, se vendam, se sentem sentam na calçada e choram, não sabem o que fazer. Agora que vimos o rei e sua perturbação, agora que constatamos dos sábios a sua limitação, estamos diante de Arioque, sua espada e a sua precipitação. Porque o rei deu uma ordem. Estava insatisfeito, desgostoso, contrariado, era um homem que tinha as coisas que pedia a tempo e a hora. Eu fico imaginando como não devia ser o ambiente numa corte como essa. Talvez esse rei, nos dias de maior mau humor, comunicasse-se com os seus serviçais apenas por gestos e grunhidos. Se quisesse água, talvez fizesse e ai de quem não adivinhasse que ele queria água. Pedia água, e se alguém levasse comida só porque o rei apontou a boca, perderia a sua vida. Era um homem muito dado aos rompantes de ira e de raiva. Contrariado, não lhe pesou nada, nem na cabeça e nem na consciência, dizer: matem todos. E Arioque, que era um dos guardas reais, chefe de guarda real, não ia comprometer a própria vida. Se o rei mandou matar, a gente mata. Arioque sai pelos corredores do palácio, traz na sua mão a sua espada, à sua retaguarda estão os seus ajudantes, os seus capangas, estão aqueles que o ajudarão a derramar sangue, e não pouco sangue, na corte babilônica. E assim, irmãos, está Daniel em um de seus aposentos, quieto, não sabe o que está acontecendo, não foi chamado à corte, não foi levado à presença do rei, é um escravo. Está ali para estudar, está para se aculturar, viria ainda a fazer parte, a integrar o grupo dos maiores conselheiros do rei, mas não ainda. E qual não deve ter sido o seu susto? Qual não deve ter sido a sua surpresa quando ouviu ecoar pelos corredores de onde estava o tropel dos homens avançando, a gritaria daqueles que corriam da espada: aí vem Arioque que nos vem matar. Daniel, então, corajosamente, ousadamente, como só os servos de Deus, que estão firmados na segurança de Deus, podem fazer, coloca-se entre Arioque e os demais sábios, entre Arioque e as suas vítimas, e ali Daniel para a mortandade. Veja que Daniel, naquele momento, pergunta, interpela, quer saber o que está acontecendo.
E então Arioque lhe diz: o rei está enfurecido, ordenou que se matassem a todos os sábios, há um decreto para que isto aconteça. Agora, irmãos, veja como é que Daniel se porta. Ele diz assim: por que te apressas tanto, versículo 15, para cumprir o mandato do rei? Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para dar-lhe a interpretação. Queridos irmãos, da precipitação de Arioque, avançamos nós para a oração de Daniel. Daniel vai ao rei, e eu fico a pensar, que moço corajoso, glória a Deus, aleluia, que homem de valor. Arioque certamente devia ser um guerreiro forte, hábil. E quem olhasse e pensasse, olha, aí está a figura de um homem perfeito. Veja os músculos de Arioque. Veja a armadura de Arioque. Veja o grupo de soldados valentes que este Arioque lidera. Mas mais macho que todos é Daniel, que sem arma, sem espada, sem armadura, sem defesa, sem um elmo, sem um escudo, para diante da morte e diz: calma, espera, e me leve ao rei, para que eu diga ao rei que ele não deve fazer o que vai fazer. Dá-me tempo, ó rei, porque eu vou orar e lhe trarei o sonho e a interpretação. Irmãos, Daniel não tem ainda 80 ou 90 anos, como tinha no capítulo 12 de seu livro. Talvez 25, talvez menos, se mais, não muito. E este moço, cheio do Espírito, diz ao rei: eu trarei o sonho e a interpretação. Depois de Nabucodonosor e sua perturbação, dos caldeus e sua limitação, de Arioque e sua precipitação, estamos agora diante de Daniel e da sua oração. E este moço começa a orar. Este moço começa a indagar a Deus, para que Deus lhe dê as respostas. Versículo 17 diz: Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Não nos diz a palavra de Deus nem quanto tempo Daniel pediu, nem quanto tempo ele ganhou, nem por quanto tempo orou. Mas, irmãos, este moço orou. Me faz lembrar de algo que ouvi com sabedoria alguém dizer algumas semanas atrás. Certas questões não se resolvem orando muito ou orando pouco, mas orando até que venha a resposta. Certas orações são curtinhas e Deus as responde quase de imediato. Outras orações tomam de nós semanas, meses, anos inteiros. Angustiam a alguns de nós por toda uma vida. Mas não podemos parar de orar, porque há um sonho e um entendimento deste sonho e a resposta certa nas mãos do Senhor. Só não pare de orar. Os meus irmãos nos têm ajudado em oração nas últimas semanas e meses em favor do meu pai, pastor Cláudio Honor de Andrade, que aliás esteve aqui algumas vezes conosco. Logo que terminou o ano passado e o mês de janeiro iniciou, ele entrou para um hospital e ficou por 60 dias internado. Um caso muito sério, muito grave, é um transplante de fígado feito 15 anos atrás, que agora começa a dar, de novo, os mesmos problemas que lá no passado levaram à primeira cirurgia. Hoje ele está em casa, mas está com um dreno no fígado,
Era para ter parado a secreção, mas ainda não parou, e aquele dreno está ligado. E, ao mesmo tempo, no hospital, ele contraiu um vírus oportunista, muito próprio de quem está com a imunidade baixa, que é o caso das pessoas transplantadas. E, irmãos, eu queria ter podido passar no hospital com meu pai mais dias e noites do que aqueles que eu passei. Mas o que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. Fui ao Rio de Janeiro, estive com ele, dei algum tempinho de folga para minha mãezinha, mas ela muito valentemente esteve no hospital durante quase todos os 60 dias, exceto pelos poucos dias em que eu mesmo estive lá. Mas o que é interessante é que naqueles dias em que meu pai ficou internado, nos dias em que se seguem desde que ele está em casa, com aquele dreno e essa situação bastante perturbadora, nós não o vimos reclamar com Deus em momento algum. Eu só o ouvi dizer isto: meu filho, nada a reclamar, tudo a agradecer. E em todo momento eu o vi orar, eu o vi citar a Bíblia de cor, porque acamado não podia ele ter os óculos. Era uma recomendação dos médicos, sem aliança, sem óculos, sem nada, porque se houvesse uma necessidade, não haveria tempo de tirar esses objetos. Sem óculos não conseguia ler, mas enquanto não pôde ler, citava os textos da Bíblia decorados. Enquanto não podia dobrar os joelhos, orava ali mesmo deitado. Me lembro de uma noite em que ali passamos juntos e os médicos lhe deram um medicamento porque ele precisava mesmo desinchar e deram um diurético muito forte. Irmãos, aquela noite ele levantou-se por causa do diurético 30 vezes. Cada vez que ele levantava, oh Jesus, obrigado. E dali 5 minutinhos, Jesus, obrigado, porque pelo menos estava conseguindo cumprir o resultado do remédio. Queridos irmãos, há orações que não cessarão nunca, mas ore, clame, busque, interceda, insista, persista. O Senhor Deus tem nas suas mãos a resposta. Ainda que o tempo do Senhor seja muito diferente do nosso, e quase sempre é, ainda assim ore. E Daniel orou, nem muito, nem pouco, mas até que o Senhor deu-lhe a resposta. E assim preste atenção a isso. Versículo 19, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Se eu estou ali, no lugar de Daniel, sabendo que do êxito da minha oração depende a minha vida, a dos meus 3 melhores companheiros, que ao final de tudo é a única família que me resta, e de todos os sábios da Babilônia, embora talvez eu não vá muito com a cara deles. E de repente Deus me dá a resposta que eu estou esperando, talvez eu pulasse da cama, saísse correndo e fosse mandar acordar o rei. Desperta o homem aí porque veio a visão. Mas o que é que diz o versículo 19? E Daniel louvou ao Deus do céu. Nabucodonosor que espere. Arioque que segure a sua raiva. Deixa os sábios em suspense. É bom uma dor de barriga de vez em quando. Eu vou agora louvar o Deus dos céus, que deu a resposta, deu o sonho, deu a interpretação, trouxe o significado e vai fazer acalmar toda a inquietação do rei da Babilônia, dos sábios e de mim e dos meus amigos, porque o Senhor fez a sua parte e deu a Daniel o sonho e a interpretação. Irmãos, saímos de Daniel e sua oração para entrarmos em Daniel e a sua
adoração. Mas o mundo está turbado, mas primeiro adoro a Deus. O mundo está inquieto, mas primeiro eu agradeço ao Senhor. O mundo está em pé de guerra, mas primeiro eu falo com aquele que é dono do mundo, rege o mundo, governa o mundo, tem os reinos e as nações na palma das suas mãos. Neste culto que estamos aqui oferecendo ao Senhor, nós adoramos ao Senhor de maneira poliglota, porque o Senhor recebe a adoração de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. E não é a inquietação de um homem, não é a inquietação de um país, não é a inquietação de todas as nações que haverá de retirar Deus do seu trono, porque aquele trono de onde ele rege o mundo pertence só a ele. Por isso nós dizemos: a ele sejam dadas a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, porque o Senhor é digno destas coisas. Daniel adora ao Senhor, porque o Senhor deu-lhe o que ele estava pedindo em oração. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Irmãos queridos, quando nós começamos a estudar estes assuntos de política, geopolítica, economia, é surpreendente observar o quanto os homens, ao longo de séculos inteiros, têm estudado isto com muito afinco. Eu recebi informação, algum tempo atrás, de que a filha do pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares, todos os alunos de escola dominical sabem quem é. Foi o comentarista da revista do trimestre passado. A filha dele, uma moça, uma jovem senhora já, muito estudiosa, fala diversos idiomas, está fazendo um trabalho que lhe renderá um pós-doutorado lá na Europa. E o que ela está estudando? A economia do Império Persa nos tempos bíblicos. E essa moça está lá porque ela é uma das poucas pessoas na face da terra que fala o idioma acádio. Que coisa incrível. E o que é que esses estudiosos estão fazendo ali, e tanto com este exemplo como com vários outros? Estabelecendo modelos de previsão. Para poder dizer, olha, 1000 anos atrás houve um problema parecido com esse, e aquele problema gerou tal resultado. Talvez agora aconteça isso. Comprem, vendam, negociem conforme este modelo. Alguém pode estar falando, olha, toda essa perturbação geopolítica e econômica de agora é igual a um problema, um modelo já previsto matematicamente, historicamente, há 200 anos atrás ou há 70 anos atrás. Então, conforme este modelo de previsão, vamos fazer os nossos negócios, vamos comprar, vamos vender e vamos enriquecer. Parece com aquela passagem do Novo Testamento, né? Eia, vamos a tal lugar, passemos ali um ano, compramos, vendamos, mas ninguém quer nem saber qual é a vontade de Deus sobre as coisas. E aqui está Daniel explicando isto. Pode prever todos os modelos, pode fazer todas as pesquisas, pode estudar desde o Império Persa até o Império Americano e o chinês. Mas, irmãos, diz a palavra do Senhor, este é o Deus que muda os tempos e muda as horas. Coisa alguma que o homem sabe é resposta para coisa qualquer. Só Deus é que conhece todas as coisas. Daniel, vestido com esta certeza, nutrido por esta convicção, preservado por este Deus, apresenta-se agora a Nabucodonosor e ele diz, ei, trago eu a resposta. Agora já não é Nabucodonosor e sua inquietação, os caldeus e sua limitação, Arioque e sua precipitação, Daniel e sua oração, Daniel e sua adoração, é Daniel e a solução. Trago eu a resposta. Mas antes da resposta, ó rei, o segredo, versículo 27, que o rei quer, não culpe os astrólogos.
Não culpe o povo do horóscopo. Não culpe os que estão fazendo necromancia, os que estão lendo as cartas, o tarô, os que estão dizendo que leem o futuro nas mãos. Não culpe os persas que ficam procurando na borra do café que sobra no fundo da xícara uma predição do futuro. Não, porque isto eles não podem descobrir. O Senhor realmente pediu a eles coisas que eles não podem dar. Mas há um Deus no céu que revela os segredos. Irmãos, amanhã, quando saírem as manchetes, quando saírem os jornais, quando saírem os prognósticos, eu gosto muito de assistir todo dia de manhã um vídeo muito curto de um especialista aí de economia. Coitado dele, é tão otimista. Ele torce tanto por tudo dar certo, mas só tem dado más notícias, tadinho dele. Amanhã, quando eu estiver assistindo essas notícias de novo, como eu faço todo dia, quando você estiver lá, indo para o trabalho, ouvindo no rádio os maus prognósticos para o tempo futuro, você vai se desligar de tudo isso e vai dizer o que disse Daniel: há um Deus no céu. O Deus no céu sabe todas as coisas. O Deus no céu conhece todas as coisas. E antes que você pense, mas é Deus lá nos céus. E de lá dos céus, ele ainda enxerga as grandes nações. O Deus do céu também ouve o escravo Daniel, quietinho e perdidinho no seu quarto, sozinho na sua oração. E o Deus do céu cuida das grandes nações, não é porque elas são grandes, não. É porque Daniel é pequeno. É porque Daniel é um só. É porque não tem ninguém por Daniel. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, não tem parentes. É Daniel sozinho na Babilônia. E Deus controla a grande Babilônia, porque Daniel é pequenininho, porque Daniel é deste tamaninho. E o pequenino Daniel diz: há um Deus nos céus. É uma doença grande, irmãos. Há um Deus no céu. É um desemprego que bate insistentemente à porta. Há um Deus nos céus. É a falta do recurso para continuar os estudos em terra estrangeira. Há um Deus nos céus. É uma família perturbada e inquieta por tantos problemas, por tantas lutas e desacertos. Há um Deus nos céus. É uma igreja que se vê frágil diante da cara mau e feia do inferno. Há um Deus nos céus. E quanto maior forem os problemas, tanto mais repitamos a nossa alma: há um Deus nos céus. Este Deus nos céus tem força, tem poder, tem sabedoria, tem conhecimento, tem graça, tem cura, tem salvação, tem libertação. Ele tem as respostas, ele tem para nós o consolo, para os doentes ele tem o conforto. Há um Deus nos céus. Este Deus faz cessar a guerra até o fim da terra. Este Deus corta o arco, quebra a lança. Este Senhor faz deitar por terra os cavaleiros e os seus carros. Este é o Senhor e ele está no céu. Daniel diz: há um Deus no céu e ele revela todas as coisas. E por fim, chegamos, depois de passar pela perturbação, pela limitação, pela precipitação, pela oração, pela adoração, pela solução, a uma conclusão inimaginável. Quem é que diria isto? Quem é que poderia conceber um final como esse para esta história? Irmãos, seria igual a ver hoje algum presidente de grande nação europeia, ao ver Xi Jinping, ou o presidente Trump, ou o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-il, seria como ver qualquer um destes homens. E foi o que Daniel viu, quando no versículo 47, nós chegamos
de volta a Nabucodonosor e a sua conclusão. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor, Rei dos reis, revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. E ainda que agora, neste momento histórico em que estamos, nós até gostaríamos de ver, mas não venhamos a ver, os principados e as autoridades humanas dizendo isto que Nabucodonosor disse, nós ainda testemunharemos isto. Porque vem um dia, e este dia é o grande trono branco, é o dia do juízo final, é o dia da vingança do nosso Deus, em que todo ser humano, já vivo, morto ou ressuscitado, aparecerá diante de Deus, vindo de onde estiver, de qualquer lugar do mundo onde viveu ou onde morreu, ressuscitado, para colocar-se diante do Senhor e ajoelhado dizer: Jesus Cristo é Deus, e assim glorificar o Pai. Agora, irmãos, nós os olhamos e eles são tão altivos. Quem os vê no noticiário brigando, falando grosso, batendo na mesa, dizendo não recuo, eu aumento, eu diminuo, eu faço, eu aconteço, pensa que estes homens não se vergam. Eles se vergam, eles se dobram, eles se encolhem, eles se recolhem. E eu digo aos irmãos, esta noite você colocará sua cabeça no travesseiro, gozando de uma paz que nenhum deles tem. Enquanto tantos deles colocam a cabeça para dormir, estão com os olhos abertos, porque pelas portas podem entrar assassinos, conspiradores. Quando eles tomam nas suas mãos um prato da mais gostosa comida, precisam dar a alguém para que prove primeiro, porque pode haver veneno. Não podem tomar uma água sem que alguém confirme: não está envenenada, não foi sabotada, mas nós, na nossa simplicidade, paramos para comer pastel de feira, em barracas insalubres, e nenhuma dessas coisas mortíferas nos fazem mal, porque há um Deus nos céus que tem cuidado de nós. Nosso quarto essa noite pode não ter um ar-condicionado, mas você dormirá tranquilo. Pode ser um colchãozinho cansado, mais cansado do que o seu corpo, mas o seu sono será tranquilo. Há um Deus nos céus e Ele cuida de nós. E quanto aos poderosos, deixai-os nas mãos do Senhor, porque o Senhor os tem ali mesmo onde quer, assim, na palma das suas mãos. Diz o livro de Provérbios: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor o inclina para onde quer. Eles é que pensam estar conduzindo os rumos das coisas. Mas, irmãos, aqui vem a resposta à pergunta inicial de tudo. Há uma geopolítica que agora perturba o mundo. Não perca tempo com o jornal amanhã. Está tudo escrito aqui. Contado em detalhes. A tua Babilônia, Nabucodonosor, vai cair. Os persas vêm aí. São eles os peitos e os braços de prata dessa estátua. Mas quer saber? Vão cair também. Porque vem um reino mais rápido, veloz, forte como bronze, que é o ventre e as coxas de bronze. Vem a Grécia e a Macedônia por aí. Mas quer saber, Nabucodonosor? Também vão passar. E essas pernas de ferro, terríveis, fortes, grosseiras, que quebram a tudo e a tudo divisam, é a Roma. Mas Roma também vai passar, demorará um pouco mais. No Ocidente, 1000 anos, no Oriente, 1400, mas vai cair também. Só vai sobrar esses pés dessa estátua, frágeis, sem liga, não se juntam, não se unem, são pés de barro, pés de ferro, não conseguem dar amálgama, não colam, não fazem uma unidade, mas mesmo que fizessem, há uma pedra cortada sem o auxílio de mão,
que será lançada contra a base da estátua. Que importa se a cabeça é de ouro? Os pés são frágeis, e é ali na fragilidade que o Senhor derrubará os poderosos, os arrogantes, os prepotentes, os que se acham senhores de todas as coisas, e ele instaurará o seu reino perfeito. E olha o que diz Daniel: reino que não será destruído. Sabe qual é o sonho de todos os governantes? Um reino que não passe. Irmãos, alguns meses atrás, eu consegui comprar uma coleção de história mundial que eu estava procurando há muito tempo. Por fim, comprei. Quando eu comecei a folhear as suas páginas, e eu fui logo em certos personagens e histórias, todos estes homens tiveram um sonho: um reino que dure 1000 anos. São uns coitadinhos. Os que têm mais sucesso conseguem se manter no poder por 60 anos. E depois que eles morrem, os seus filhos têm contra si uma sentença de morte, porque os conspiradores querem o seu lugar. Mas há um reino que terrenalmente até é contado em 1000 anos, mas que já existe e já é, desde antes da fundação do mundo, que é o reino de nosso Senhor. Na sua manifestação terrena, nós o contaremos em calendário humano por 1000 anos, mas antes dos 1000, ele já existia, e depois dos 1000, nunca acabará. É o reino que não será destruído. Não se aflija, não. Estados Unidos e China estão rosnando um para o outro. Você não é americano e nem chinês. O Brasil está aí dizendo: olha, eu também vou taxar. Meu amigo, sou brasileiro por circunstância. A Europa está angustiada. Eu não tenho nacionalidade de nenhuma daquelas nações, porque a minha cidadania é do reino eterno de nosso Senhor. Este reino nunca será destruído, permanece para sempre. Na nação em que estamos, tenta-se fazer um sistema universal de saúde, e o meu Cristo cura divinamente desde sempre. Tenta-se um programa de bem-estar social, mas o meu Cristo cuida das minhas necessidades desde que eu sou pequenininho, mesmo antes de eu ter nascido. Quer-se fazer um país de justiça? Pois o meu Cristo reina com o cetro de justiça e equidade desde sempre. Para concluirmos esta exposição, eu quero fazer uma pergunta. Será que esta noite alguém entrou aqui na igreja, neste templo, sem ter ainda a certeza, sem mesmo saber que há um reino eterno que não pode ser destruído? Mas agora que você sabe, será que você não quer fazer parte deste reino? Eu convido os meus irmãos, na liberdade que temos, em colocarem-se em pé comigo por um minutinho apenas. Será que há alguém hoje que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e assim receber a salvação e a cidadania eterna que Cristo está prometendo e que Ele tem para dar? Se houver, este momento do culto é para que você manifeste essa vontade. Se houver entre nós alguém que queira entregar-se ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus, basta que você erga assim comigo a sua mão, para que eu entenda que você está recebendo a Cristo como seu Salvador. Alguém hoje para o Senhor Jesus? Alguém hoje para entregar-se a Cristo? Alguém hoje para tomar a decisão por participar do reino de nosso Senhor? Se não há, nós encerraremos esta mensagem com uma oração. Meu Senhor e Deus, Pai querido de nosso Senhor Jesus, desde já eu com teu povo te louvo, ó Senhor, porque há um Deus no céu e o Senhor tem cuidado de nós. Meu Cristo querido, glória seja ao teu nome, que tem cuidado dos meus irmãos, tem cuidado de mim, tem cuidado de cada um de nós, ó Senhor.
provendo-nos aquilo de que carecemos. Por estas coisas nós te louvamos. E amanhã, Senhor, quando as primeiras notícias, boas ou ruins, correrem o mundo, nós, antes de tudo, diremos: há um Deus no céu, e Ele cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.